Porquê que ler um livro é tão importante? Não é o livro, aliás, pouco importa se é um livro ou se estamos a ler online ou se estamos a ler numa revista, seja onde for. O que importa é o ler. Ler é muito importante, da mesma forma que escrever é muito importante, porque ajuda a nossa mente a focar e a estar imersa naquilo. Quando estamos a escrever, por exemplo, a fazer um exercício de autoajuda, o escrever tem muito mais poder e força, justamente porque ajuda-nos a focar. Eu estou a escrever porque quando estamos só a pensar, não é? A usar só a nossa mente perde-se com muita facilidade. Aliás, mesmo a escrever ou a ler, nós não estamos 100%, por mais que possa parecer, a nossa mente não está 100% só focada naquilo. Constantemente está a ir a outras coisas, até porque, principalmente quando estamos a ler, o ler está a ativar memórias, está a ativar pensamentos a respeito que vão desencadear outros pensamentos, outros pensamentos, outros pensamentos. Ou seja, até entre o ler e o escrever tem mais força. Mas vamos então escrever e simplesmente pensar, não é? Escrever, estamos a focar e está a ajudar a nossa mente a manter-se naquilo sem se perder e sem ir por outros caminhos, não é? Por exemplo, vocês com certeza já ouviram falar de fazer uma lista de gratidão. Esse é o motivo, ou seja, em vez de eu simplesmente estar a pensar o que é que eu gosto, o que é que eu aprecio, o que é que eu agradeço, estar a escrever está a ajudar a mente a pensar, mas depois eu tenho o ato, a ação de escrever que me está a obrigar a manter-me naquele exercício, naquela ação, não é? A ação mental e a ação física. Ler é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, se eu simplesmente estiver a ouvir algo, muitas vezes nem percebemos, mas por exemplo estamos a ver um vídeo como agora, não é? Se me estiverem a ouvir, estão a ouvir, mas agora não é? Ouvem uma coisa que faz a mente pensar noutra, a mente já vai para aqui, já vai para ali, e acaba por haver partes em que a pessoa simplesmente não ouviu. E eu tive noção disto, porque assim, eu não sou propriamente uma pessoa que gosta de ler, eu gosto de ver e ouvir. E então eu acabo, mesmo por exemplo, às vezes, se ouço falar, agora já nem tanto, mas por exemplo, eu lembro-me uma altura, o Eckhart Tolle tinha um livro, como é que ele se chamava? Não sei, já veio há bastantes anos atrás. Não é aquele primeiro livro, o mais famoso dele, que é O Poder do Agora, acho eu. Não li, não é? Mas depois houve um outro livro, que até foi na Oprah que ela fez uma série sobre esse livro, e eu adorei ver a série, adorei ouvi-lo a falar explicações sobre isso. Por isso é assim, por isso é que eu também faço os vídeos, porque para mim é o que conta mais. Portanto, eu gosto de ouvir a explicação da pessoa, mas também é preciso a pessoa ter um certo dom, que eu não tenho propriamente, para focar as ideias e ser, não é, objetiva com as suas ideias. Eu perco-me muito. Mas, volto a ver e perdi-me. Voltando àquilo que eu estava a dizer, quando estamos só a ouvir, não é? Estamos a ouvir e nem percebemos. Era isso que eu ia dizer, vim, eu perdi-me. Quando estamos só a ouvir, eu dei conta várias vezes, por exemplo, às vezes estou a ouvir alguma coisa e começa a dizer assim, começa a chamar a nossa atenção, que é assim, ok, era mesmo isto é interessante, eu quero saber isto. E depois, uns segundos à frente, a conversa já vai noutro lugar e é assim, eu não ouvi. Fogo, eu não ouvi. Porque enquanto, lá está, aquilo despertou o meu interesse, a mente de alguma forma foi para algum lado que eu nem sei onde, nem consigo perceber, mas distraiu-me daquilo que estava a ser dito. Então eu paro o vídeo e volto atrás. Não, mas eu quero saber aquilo, volto atrás. E volto a acontecer a mesma coisa. Eu tive alturas em que isto aconteceu-me, eu tive que voltar o vídeo atrás, pá, umas 10 vezes, porque sempre chegava àquela parte em que era mesmo aquilo que me interessava, eu queria ouvir, aquilo agarrava de tal maneira à minha mente, lá está, pelo motivo que, não é? E com certeza, porque assim eu nem sequer conseguia perceber onde é que a minha mente ia, onde é que ia distrair. Na minha opinião, eu estava focada, eu estava a ouvir o vídeo, mas acabava por não ouvir aquela parte. Por isso é assim, aquele que acha que está a ouvir um vídeo e está a ouvir do início ao fim e está a apanhar tudo, engana-se. E muitas vezes é assim, digam assim, ok, então vou agora escrever um resumo daquilo que eu ouvi. E vão ver que, afinal eu pensava que eu tinha ouvido esta parte e sabia isto, sabia aquilo, e não ouvi. Deixa-me então agora ir ouvir.
ler acaba por ser diferente, porque mesmo assim não é 100%, mas ajuda-nos a focar mais e a estar mais imersos em. Agora é assim, a leitura que nós fazemos é muito importante, porque se nós estamos a ficar imersos em algo, não é? A focar em algo, o que é esse algo? É algo que nos está a ajudar ou nos está a prejudicar? É algo que está a ajudar a nossa energia a elevar-se ou a baixar, não é? Esse é o motivo porque eu não sou a favor, e atenção que assim não estou a dizer que sou contra, e cada um tem a sua, obviamente a sua opinião, a sua forma de viver a vida, é aquilo que gosta, é aquilo que não gosta, e muitas vezes até há coisas que assim na minha opinião é prejudicial, mas lá está, muitas vezes há coisas que nos fazem mal, mas dá-nos prazer, e por esse lado também é positivo, não é? Ou seja, ajuda-nos de alguma forma, por esse lado é positivo. É assim, se eu sou contra vícios, não. É assim, enquanto que a pessoa está a precisar do vício e aquele vício de alguma forma está a ajudar, eu não sou contra, não é? Pronto, mas com isto não vou dizer que acho, por exemplo, que aquele vício é negativo, que é positivo, porque acho que é negativo. E com a leitura acaba por ser igual, porque para muita gente, primeiro, a leitura é um vício, e depois há aqueles para quem não é um vício, mas acabam por gostar, lá está, de leituras que invocam emoções fortes, e normalmente essas emoções fortes são emoções negativas, não é? Desde, lá está, do medo, dos livros de suspense, do crime, coisas que depois vão colocar-nos num lugar muito negativo. Ou então, até casos pessoais, histórias pessoais, lá está, que parece que é tudo de ultrapassar dificuldades, mas é tudo focado na dificuldade, não é? E depois a pessoa, ainda pior, quando a pessoa se começa a relacionar, aí eu também, não é? Ai, eu, ou seja, está a ativar tudo negativo, negativo, negativo. Por isso, eu não sou de todo a favor disso e de todo não leio isso, nem sou sincera, nem quero. É assim, hoje em dia, nem filmes eu evito ver, seja séries, seja filmes, é muito, muito raro. Algo que não seja uma comédia ou algo que não seja algo que eleva a minha energia. Eu sou assim um bocadinho... Quando era mais nova adorava ver outro tipo de filmes, mas comecei a perceber que realmente é assim, não é benéfico, não é saudável e não quero. Com isto volto a dizer, não estou a dizer que é errado, que sou contra, simplesmente é um facto, não é? Prejudica a nossa energia e muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo que está a ler está a afetar a sua energia, ou seja, a nossa energia... não é só os outros que afetam a nossa energia, não é? Às vezes as pessoas estão preocupadas com os outros que as rodeiam e a energia dos outros sobre elas e tudo isso, e não se preocupam com aquilo que estão a ficar imersas em, não é? Lá está, as conversas que têm e as coisas que consomem, não é? E adoram ver programas e até noticiários e notícias negativas. E quando eu digo adoram, não é que a pessoa, eu adoro este tipo de notícia, mas adoram ver esse tipo de notícia, ou seja, é algo que chama, se for outra coisa qualquer, isso já não me interessa, não é? Pronto, um bocadinho por aí. Por isso é assim, não é, mais uma vez, não é criticar, não é isso, é simplesmente a dar esse tipo de consciência para que pelo menos possam saber, não é? Livros como este, não é? Como o meu, e quando digo como este tipo de leitura, não estou a dizer que é o meu livro, nada disso, mas este tipo de leitura é 100%, pelo menos eu falo pela minha parte, não é? Por aquilo que eu fiz, 100% focado, todos os meus livros são em ajudar a pessoa a elevar a sua energia, ou seja, é aquele foco de pôr as palavras, sempre que eu estou a escrever, é mais do que pôr uma ideia, é mesmo como é que eu, o melhor possível, que eu sei, que eu consigo, não é? Porque eu não sou uma escritora, não é? Nunca tive formação nesse nível, não leio, por isso também não sou uma leitora, por isso também não sei, não estou por dentro, ou seja, eu simplesmente tenho os meus pensamentos, tenho o meu conhecimento e tento pôr de uma forma que seja o mais simples e fácil de entender o possível, mas também lá está, que faça esse papel de conseguir levar a pessoa para um estado energético superior, né? Para que consiga libertar a dúvida de si, para que consiga libertar uma ideia que tinha que a estava a limitar, que a estava a prejudicar, para que consiga ver-se de outra forma, né? De uma forma mais positiva, ver as situações de uma forma mais positiva, ou seja, é sempre essa minha o que está por trás e a minha intenção. E
É por isso que eu acredito a 100% que este tipo de leituras são as leituras, o único tipo de leituras, e existem tantos livros por aí, e livros de autores muito, não é, famosos, que vocês conhecem, com certeza, e até com certeza até muito melhor escritos do que os meus, não é? A todos os níveis, mas são leituras que, lá está, estão formatadas para elevar a nossa energia. E é assim, elevar a nossa energia também não é aquele tipo de leitura que às vezes até é tão agradável, mas é toda focada no ai, que olha como tu és espetacular, e olha como tu és tudo de bom, e olha como tu és tudo isto e aquilo, e os outros é que são o problema, e as dificuldades da vida é que são o problema, mas tu consegues, isto é assim, isto não ajuda ninguém, não leva ninguém a lado nenhum, só está a incentivar sentimentos negativos que a pessoa já tinha, ou seja, só está a alimentá-los, e é por isso que a pessoa também acaba por gostar desse tipo de leitura, não é? Ou seja, aquela pessoa que já está nesse registro mental vai gostar desse tipo de leitura e não vai gostar deste tipo de leitura, porque este tipo de leitura é um tipo de leitura para autoconhecimento, para a pessoa perceber até as suas limitações, onde a sua energia fica negativa, como melhorar a si, não é como melhorar os outros porque não conseguimos, não é como não é? Tudo focado nos outros e nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas lá está, podemos dizer que somos perfeitos, mas nessa imperfeição. E nunca falhamos porque não há cá falhar ou acertar, mas sim, temos as nossas falhas e temos as coisas que não fazemos direito, mas estamos sempre certos por causa disso. Ou seja, é todo este entendimento que nos faz falta. Mas, volto a dizer, é assim, ler não é por ser um livro, porque é toda esta coisa de aquelas pessoas, não é, que acho uma piada, aquelas pessoas que acham que são mais elevadas só porque leem muitos livros e normalmente são tão desculpem, não é? Mas não estou a falar no geral, atenção, mas estou a falar de algumas pessoas que eu ouço e vejo e são tão tapadinhas a nível de até de autoconhecimento e de experiência de vida e de entendimento da vida, entendimento dos outros, que até dá dó, não é? Por isso é assim, não é porque alguém lê livros que é mais educado ou mais inteligente que os outros, ou alguém porque não lê que não é. E a esse nível pouco importa. Agora é assim, uma coisa que devem ter em conta, quando estão a ler, estão a focar a vossa energia em algo, lá está, uma imersão de energia muito mais forte em algo, porque estamos a olhar e estamos a ler, e estão essas palavras quase a ser formadas dentro de nós e toda essa imaginação, e por isso é importante terem atenção o que é que estão a ler, não é? Eu desde que tive este conhecimento, que já vai há bastantes anos atrás, eu nunca mais quis ler, por exemplo, o Jornal de Notícias. Eu lembro que eu antes lia o Jornal de Notícias todos os dias, porque eu ia ao café, tomava o meu pequeno almoço, estava lá o jornal, pegava no jornal e lia, não é? E não era todo, mas ia lendo aquelas notícias e nunca mais. Nunca mais. Destes anos todos, que já são, pai, 15, não é? Desde que eu deixei de ler, talvez, se calhar se contarmos umas 5, em que calhei, não é? Porque às vezes é assim, de longe, calho de ir ao café e vejo estar lá o jornal pousado e é quase assim, que deixa ver. Mas é capa, também aqueles... E é engraçado que é assim, sempre que eu leio assim, meu Deus, que desperdício de tempo, é sempre a mesma merda, não é? É sempre a mesma... Passa-se anos e quando eu vou ver aquele tipo de artículos, aquele tipo de notícias que aparece sempre assim, é notícia de agora da atualidade e não sei o quê, e parece que estamos sempre no mesmo lugar, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo lugar, é assim, que notícias é que são essas? Que notícias importantes é que são essas? E depois quando é notícias da vida dos outros, então é assim, pelo amor de Deus, tem importância? Tem importância àquelas pessoas, não é a nós. Por isso. Se forem ler, escolham bem aquilo que leem. Se forem conversar, escolham bem aquilo que estão a conversar. E escrevam muito, mas sempre no positivo também. Nada de andar a escrever sobre os problemas, a escrever sobre onde eu estou, sobre o que é difícil, sobre o que eu não consigo ultrapassar, nada disso. Daí a importância das listas de gratidão, que também muita gente... Depois um dia eu falarei se calhar sobre isso, se quiserem, mas... Porque eu acho que há muita gente a fazer isso de forma errada, porque não há o entendimento bem do que é que isso é, que representa e como ser feito. Porque lá está, sem entendimento as pessoas acabam por fazer a coisa
que não é da forma correta, e é por isso que não resulta, porque aquilo se for feito bem, tem um poder extraordinário. Mas depois existem inúmeros exercícios que são em que a pessoa pode fazer, é escrever, que tem um poder imenso. Pronto, é isso.